Bom, pessoal, no Macacada de hoje eu conversei com o Bartolomeu Rodrigues, o secretário de Cultura do governo do Distrito Federal. Nós falamos sobre FAC, falamos sobre formas de incentivo à cultura, falamos sobre como produtores culturais e artistas se relacionam com esses incentivos do Estado, o papel do Estado, e falamos de outras coisas também, outras maluquices aí, que eu acho que vão ser bem legais. Para mim foi muito edificante entender coisas novas. Acredito que tenha sido legal para ele também ter aprendido coisas, né, do outro ponto de vista, e acho que vai ser para vocês também aí. Valeu? Vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui com Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura do governador Ibanez Rocha. Satisfação, secretário. Prazer. Boa tarde aí. Meu. Boa tarde, Rafael. Prazer todo meu participar aqui desse bate-papo. É um bate-papo mesmo, Esse material vai para o ar na segunda-feira que vem. Então, logo já está disponível aí para todo mundo. Okay. E, secretário, eu gostaria de conversar com você na qualidade de artista, produtor cultural, né, empreendedor, né, cultural, que já fui, sobre o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Uhum. Eu tenho aqui minha experiência, não especificamente com ele, porque eu nunca nem escrevi nenhum projeto no FAC, mas eu tenho a experiência de estar ao lado, né, e acompanhando o processo. Já são aí 31 anos, né, de 31, 29, 31 anos de FAC, né? 31 anos assim. De FAC. Isso, é de 91 a lei, né? E a gente tem 0,3%, né, da receita corrente líquida do governo. Do governo. Deu aí uns 30 milhões, né, de reais. Não, e nós estamos... Dá mais, né? Opa. É bem mais. E nós temos aí, depois de ter esses 31 anos de FAC, já estamos fazendo 8 anos de Teatro Nacional fechado. Uhum. Ficamos mais 5 anos com a Casa Renato Russo fechada. Nós temos uma pandemia que encrencou a vida do artista e do empreendedor cultural, que cada vez agora mais ainda ficou ainda mais dependente, né, do recurso público, né, do uso do recurso público. Então, assim, eu queria entender, como não usuário do FAC, vamos dizer assim, né, não beneficiário do FAC, eu queria entender mais ou menos a que ele se destina, qual é a ideia por trás dele, se ele é mutável, se ele é plástico, né, dependendo da administração ou não. Como é que é essa destinação dessa verba? Vamos começar até por exclusão, né? Você mencionou aí o Teatro Nacional, mencionou o Espaço Renato Russo. Então, o FAC, para começo de conversa, Rafael, ele não é destinado, ele não se destina a equipamentos públicos, a manutenção nem reforma de equipamentos públicos. Se fosse, aliás, o governador, logo que ele assumiu, ele até achou que fosse, e não é, certo? O FAC é regido por uma legislação própria, ele está previsto, né, dentro da política cultural, da Lei Orgânica da Cultura aqui do Distrito Federal. Então, o FAC ele não se destina a isso. Então, o Teatro Nacional, a gente pode até conversar sobre isso, mas é outra história. E o Renato Russo, da mesma forma, né? O Renato Russo, e inclusive o próprio Teatro Nacional, até poderia ser beneficiário do FAC, como o Renato Russo é, e continua sendo. Aliás, eu quero fazer apenas uma pequena correção. Ele não ficou fechado, ele estava
O Renato Russo só esteve fechado recentemente ao público, foi no período da pandemia. Ele estava funcionando normalmente. Então, com a pandemia... na 508. Na 508 Sul. Então, ele estava funcionando, e no momento em que saiu a pandemia, ele funciona em regime de gestão compartilhada, né? Que é um instrumento muito positivo, e nós voltamos com ele agora, inclusive. O que é gestão compartilhada? É uma OSC, né? Uma organização social sem fins lucrativos da própria comunidade cultural, né? As OSCs que concorrem a esse tipo de edital, que a gente faz um chamamento, né, e a gente aporta o recurso para fazer um termo de cooperação em que nós fazemos a gestão compartilhada, né? Em que o plano de trabalho é submetido à Secretaria. Enfim, a Secretaria de Cultura continua tendo toda a autonomia sobre o equipamento. Apenas a questão da gestão dessa forma fica mais leve, porque o Estado ele é uma máquina pesada de administrar qualquer coisa, né? Então o FAC, por exemplo, vários projetos do FAC, vários projetos. A gente tem uma linha do FAC, por exemplo, voltado muito forte para a ocupação de espaços públicos, certo? Por exemplo, você tem um grupo, você é agente cultural e tem uma atividade e não tem espaço, muitos desses espaços são linhas voltadas justamente para a ocupação de espaço público. E durante a pandemia, o FAC foi, inclusive, estúdio de muitas e muitas, eu perdi a conta de quantas produções para exibição em lives, em essas coisas todas, né? Transmissões virtuais, né? Então, ele continuou lá, tanto que está perfeitamente funcionando, e nós estamos fazendo um chamamento agora que resultado, se eu não me engano, sai até o final do mês, e já estamos anunciando até algumas coisas. Semana que vem, salvo engano, nós vamos inaugurar a Gibiteca, a TT Catalão, que fica lá dentro do Renato Russo. Mas isso é só um preâmbulo, certo? O FAC, o FAC, na verdade, agora vamos falar assim do ponto de vista prático. O FAC é um fundo. Ele é um fundo. É um fundo, e como ele segue, inclusive, todas, na prática, ele segue todas as normas de um fundo de fomento, de financiamento de projetos culturais, tá certo? Aqui no Distrito Federal. Na minha opinião, pessoal, quando eu não sabia nada de FAC, quer dizer, sabia da existência do FAC, mas eu não acompanhava a política do FAC, né? E o FAC, na verdade, eu reputo ao FAC um grande avanço, sabe, da classe cultural do Distrito Federal. O FAC é um instrumento poderosíssimo, sabe? Ele foi bem concebido, claro que carece de alguns aperfeiçoamentos aqui e ali, pontuais, sim, e ao longo do tempo a gente vem, seja por portaria, seja porque ninguém mexeu ainda na concepção geral, porque não surgiu ainda uma necessidade para isso. Mas o FAC, ele em linhas gerais, é um instrumento poderoso, um instrumento, inclusive, que nem todos os estados da federação têm, e é um facilitador muito grande para o Distrito Federal. O Distrito Federal, nesse quesito, ele está na ponta. Ele está na ponta. Certo? Vou dar um exemplo para você bem prático, bem atual, bem recente. Quando por exemplo, saiu agora a votação da Lei Paulo Gustavo, né? Foi aprovado pelo Senado, agora falta só o presidente sancionar. Pode sancionar ou não, mas eu acho que mesmo que ele vete, eu acho que o Congresso derruba o veto dele. Na minha opinião pessoal, ele não vai vetar. São recursos substanciosos, sabe? Eu não vou entrar no mérito aqui do que isso pode representar para o gestor a essa altura do campeonato, um ano eleitoral e uma dotação orçamentária desse tamanho agora, eu não sei até que ponto isso vai ser um problema também. Sabe? Se, por um lado, é uma coisa bacana para o artista, pode ser um problema para o gestor, mas isso é outra discussão muito profunda. Mas o fato é o seguinte, por exemplo, se você for ler lá tudo que está escrito, muitos estados aí, eu tenho certeza, e municípios estão correndo para criar, no âmbito das suas administrações, um instrumento que nós já temos. Por exemplo, para o Distrito Federal não vai ser tão traumático como vai ser, como eu imagino, para o Tocantins, para Alagoas, para vários estados aí,
vai ser um problema muito sério, porque o recurso vai entrar de fundo a fundo. Estados que já têm isso constituído, com políticas bem definidas, com editais já lançados, nós temos minuta padrão para esses editais. Essas minutas padrões são formuladas, sabe, com todo o apoio jurídico da Procuradoria do Distrito Federal. Enfim, nós, digamos assim, nesse quesito, nós já estamos lá na frente. Lá na frente. Para mim, assim, eu tenho algumas preocupações, mas eu estou menos tenso do que muitos secretários de Estado que nesse momento, estão correndo desesperados porque não estão bem estruturados, não existe uma política cultural bem regulamentada nas suas bases. Então, quando eu tive na última reunião do Conselho de Secretários de Cultura do país, no fórum, né, de secretário de Cultura, sinceramente, eu me senti numa posição muito confortável diante quando estava se fazendo um balanço da execução da Lei Aldir Blanc, por exemplo, nós executamos praticamente 100%. Eu digo praticamente porque, no final das contas, quando houve a possibilidade de um pagamento suplementar posterior ao prazo estipulado, aí sim nós fomos 100%, nós deixamos de pagar um proponente, sabe, que nós estamos procurando até hoje. A pessoa sumiu. É uma coisa mais ou menos assim. Então, nós executamos 100%, porque nós já estamos assim, meio apetrechados com isso, e graças ao FAC. Então, voltando aí, a concepção do FAC, ela assim, foi muito bem concebido, sabe, porque é um comprometimento do Estado com a realização cultural, sabe, é uma presença, é uma coisa muito bacana. Agora, quando chega nesse ponto, Rafael, aí você entra numa linha aí divisória que aí responde uma pergunta que você fez aí sobre a elasticidade, né? Se dá para você como utilizar o FAC. Aí sim, dá, claro, desde que você esteja cumprindo a sua razão precípua, sabe, que é de fomentar a cultura, de atender os agentes culturais. Aí sim, aí depende muito da gestão, depende muito da forma como aquela administração vê o FAC. Aí com toda vênia, com toda licença, aí eu digo, olha, nós aqui nessa gestão deste governo, até porque é bom que se frise, o governador Ibanez Rocha nunca interferiu para que tenha uso político do FAC. É possível fazer? É possível, claro que é possível. Você está no governo, sabe, nunca houve, sabe, como não há em outras linhas de financiamentos, por exemplo, a Secretaria de Cultura, o ano passado, nós fomentamos a cultura em mais de não sei dizer em números redondos aí, mas vai para a casa de mais de 3 dezenas de milhões aí, em termos em emendas parlamentares, em termos de fomento, né? E, no entanto, que é um instrumento também importante, mas é muito susceptível à política, porque o nome já diz, emenda parlamentar. Quando você ouve falar por aí, emenda parlamentar, sempre está associado a algum escândalo, alguma coisa, né? E, no entanto, aqui a gente tem rodado, que é o termo que se usa aqui, né? Tem rodado as emendas, ou seja, nós temos executado as emendas, sabe? De peito aberto, sabe, com diálogo franco com os parlamentares e atendendo por sobremaneira, sabe, atendendo de uma forma equânime. Você pode pegar qualquer parlamentar de oposição, sabe, ao governo, a este governo, sabe, de partido que Vou perguntar, hein? Pode perguntar. Pode perguntar, e eu digo, e eu afirmo, certo? Eu afirmo. E eu afirmo dizendo o seguinte, eu vi, por exemplo, recentemente, um pré-candidato, eu digo isso porque eu vi essa filmagem dele, um pré-candidato, sabe, que é chefe de gabinete de uma parlamentar que eu, inclusive, tenho um carinho muito especial, sabe, dizer que a cultura foi abandonada, nesse governo, nessa administração, que a cultura está isso, que fazendo críticas e tal, e eu perguntaria a ele, por exemplo, nesse exercício de 2021, que
se alguma emenda parlamentar, algum projeto que o gabinete dele depositou aqui na Secretaria de Cultura, nós deixamos de fazer. Eu duvido que ele vai dizer que deixou. Sim. Atendemos todos. Atendemos todos. Repetindo, todos. Aí o que eu preciso... agora quer fazer política, aí é outra coisa. É outra coisa. Mas nós temos tratado de forma equânime tanto faz oposição, sabe, como situação. Nós, inclusive, nessa questão de emendas parlamentares, nós paramos, inclusive, encerramos um ciclo que existia na Secretaria de rodar qualquer coisa. Nós só fizemos aquilo que nós entendemos que estava dentro, tanto que nós soltamos uma portaria específica com relação a disciplinando isso, para deixar bem claro que nós não iríamos fazer politicagem desse instrumento. Nós teríamos que ver o escopo do projeto detalhadamente, porque somos nós que assinamos, somos nós que autorizamos, somos nós que executamos. Aliás, quem executa é quem recorre, né? Mas somos nós que fiscalizamos a execução. Então, é preciso que tenha a aderência cultural, o alcance social, uma série de requisitos que nós fomos do começo ao fim, continuamos sendo e seremos até o final extremamente rigorosos. Se no passado teve mau uso, aí somos mesma coisa, eu digo com relação ao Fundo de Apoio à Cultura. O que a gente vê, o que eu observei quando eu cheguei aqui, aliás, isso já observava, o que a gente percebia claramente, era a concentração dos recursos do Fundo de Cultura para determinado setor, certo? Sim, e também é o seguinte, a repetição dos mesmos contemplados, sistematicamente. Então é o seguinte, estou duvidando desses? Não, absolutamente. Até porque são proponentes bem preparados, ajudaram, inclusive, a construir o FAC. Sim. Ajudaram a construir o FAC. Então, conhecem mais do que ninguém o mecanismo de utilização do FAC. Mas aí o que é que nós quebramos nessa história aí? Espera aí, o FAC não é um instrumento que foi feito em benefício de poucos para poucos. Muito então, menos quem fez ele. Né? Então, nossa gestão, nós passamos o primeiro ano entendendo a mecânica, aí fomos aos poucos reformulando os editais, certo? Acabando com algumas coisas do tipo assim, houve cobrança, quando eu cheguei, tempos depois que eu já estava aqui, já lançando editais do FAC, dizia assim, onde está o FAC Áreas? Precisamos, cobrando, como se fosse até, inclusive, nos meios de comunicação, eu recebi aqui queixas dizendo assim, mas vocês não fizeram o FAC Áreas. Eu dizia, o que é o FAC Áreas? FAC Áreas é um nome de fantasia, eu posso dar o nome ao edital que eu quiser, mas foi de uma gestão passada, muito passada, que tinha um carimbo, inclusive, político. Aí, ao invés de um FAC... Aí nós lançamos, por exemplo, aí eu provoquei. Aí nós lançamos, por exemplo, meu primeiro FAC. Um nome de apelo, mas um nome verdadeiro. Meu primeiro FAC, para quê? Voltado, aí foi aí que nós começamos a quebrar essa sequência de coisas. Primeira coisa que eu fiz, Rafael, nós fomos buscar os agentes culturais. A Lei Aldir Blanc foi muito útil para nós nesse momento. A Lei Aldir Blanc foi útil pelo seguinte, como a Lei Aldir Blanc não precisava de SEAC, que é o cadastro de entes e agentes culturais, né, que tem o registro, vamos dizer assim, como a gente... Sim. Então, a Lei Aldir Blanc, ela quase que serviu meio como uma espécie de censo cultural. Nós tivemos uma visão melhor de quem faz cultura nessa cidade. E Brasília, não tem aquela musiquinha? Brasília não é só plano piloto. A gente já sabia disso, mas é muito mais mesmo. Muito mais mesmo. Na verdade, eu diria para você que acontece muito mais coisa fora do plano piloto do que dentro. Não tenha dúvidas. Então, a primeira coisa que nós fizemos, e eu fiz uma verdadeira peregrinação, nós fizemos campanha e fizemos inúmeros, eu perco a conta,
de quantas, mas tudo isso foi transparente, foi com no site, fazendo pesquisa, você vai ver no nosso site, basta dar uma busca lá que vai tá tudo isso documentado. Quantas lives nós fizemos na época, que era a época de pandemia, né? Aí veio aquela história, aí veio aquela história do seguinte: a pandemia a mim me causou a seguinte impressão. No primeiro momento era assim, pronto, acabou, nós vamos agora só fazer o feijão com arroz, porque ela veio para ferrar com ferrar. Mas, no entanto, é o seguinte, a pandemia, ao contrário, encheu a Secretaria de Tarefa, porque ela se apresentou a nós como um desafio. Como um desafio. Então, nunca... Eu às vezes, fico na dúvida, eu chego a dizer aqui, eu não sei se eu teria realizado tanto... Não fosse a pandemia. Se tivesse tempos normais ali, até porque nós ficaríamos muito engessados, sabe com o quê? Uma coisa que eu estou querendo, cada vez mais, eu estou afastando, mas eu estou querendo descasar da Secretaria de Cultura. Porque senão a gente ia ficar muito preso a eventos. Sim. E cada evento desse consome muito uma Secretaria de Cultura, sabe? Cada grande evento que se realiza mobiliza um meio mundo. Um evento como, por exemplo, o Carnaval, a gente passa 4 meses ou mais aqui dedicado exclusivamente a Carnaval, porque envolve desde questão de segurança, sabe? E como envolve questões muito sérias da situação dos blocos carnavalescos. E Brasília já não é um lugarzinho qualquer, Brasília tem um dos maiores carnavais de rua do Brasil, sabe? Sim. A responsabilidade que cai sobre nós é altíssima. Então é o seguinte, quando a pandemia veio e nós nos afastamos um pouco desses eventos grandiosos, aniversário de Brasília, festa não sei de quê, festa não sei da quê, sabe? Então, parecia que a secretaria era uma secretaria de festas. Não, a secretaria é uma secretaria de políticas culturais, de cumprimento e cumprimento e de formulação de políticas culturais. Isso é que é importante. É um trabalho. E é isso que me importa, na verdade. É o que importa. É o que importa. E aí nós mudamos o fio da tomada, Rafael, pelo seguinte: foi a partir daí, e hoje eu digo isso com muito orgulho, que nós começamos a falar menos com o setor cultural, porque quando a gente vai falar com o setor cultural, a gente fala sempre com as mesmas pessoas. São as mesmas. Sim. A gente sim. Eu não deixei de falar, não estou dizendo que passamos a falar menos, nós passamos a olhar mais a sociedade, Sim. a cidade, o Distrito Federal. Você está entendendo? Esse então, também é um outro ponto importante, que a gente vai falar mais sobre isso. Pois é, aí voltando ao que eu te falei, a gente fez, de início, eu fui em busca dos agentes culturais invisíveis, para trazer eles para dentro da... E com isso, a gente teve, inclusive, que quebrar uma onda de ceticismo. Eu chegava em locais em que eu via, Rafael, eu ficava orgulhoso, eu dizia assim, caramba, eu via coisas assim, eles faziam uma apresentação para mim lá, que eu dizia assim, vocês têm que estar fazendo e acontecendo. Os caras diziam assim, secretário, nós nunca pegamos um tostão do governo e achamos que tudo isso aí é conversa para boi dormir. E sabe? Eles têm razão, de certa forma, porque tem sido, né, ao longo dos anos, né? Tem sido. Tinha sido assim. Eu costumo até dizer o seguinte, olha, era assim. Sabe? Agora, nós invertemos, como eu te falei, invertemos o polo. Aí é o seguinte, nessa busca, nós aumentamos... Confesso a você que houve reação. Houve primeiro uma reação assim, meia disfarçada e depois uma reação envergonhada. Porque quando isso quase virou um assunto de debate público, veio a seguinte questão. A arte não é elitista, meu amigo. O que é isso? Exato.
Sabe? Pelo contrário, na verdade. Não, ela pode até ser o consumidor. Ela pode ser, mas a arte elitista precisa de funcionar, precisa precisa do fundo, precisa de incentivo. Quem precisa de incentivo? Exatamente. E outra coisa é o seguinte: a gente tentou também desvincular essa ideia, porque o FAC era assim, passou a ser orçamento de alguns setores. Fazia parte do orçamento. Eu vou ter o FAC e eu vou fazer isso. Acabou, pronto. Sabe? Ou seja, conta certa, marcada. Né? Então, nós colocamos o seguinte: todo mundo em pé de igualdade. Volto a dizer a você. Nenhuma discriminação aos a produtores, muito pelo contrário, inclusive eles continuam ganhando. Sim. E olha, eu aplaudo porque são grandes, tem muita coisa boa. Agora, o que eles hoje entendem é o seguinte: da mesma forma que ele ganha, um outro que eles disseram, mas fulano, ele era, na verdade, esse grupo aqui, ou esses agentes culturais, não eram, mas agora estão de pé, eles estão em pé de igualdade. Sabe? Os pareceristas que examinam os projetos do FAC, eles não examinam o nome do projeto, nem quem está fazendo o projeto, até porque eles nem de Brasília são, que é uma coisa que o FAC prevê que está muito correto. Eles são pareceristas externos, de fora de Brasília. Certo? Então, é o seguinte, eu vi agora no resultado do ano passado, que saiu no final do ano, eu vi muita gente boa, que eu reputo como... E não ganhou. Deve estar chateado? Deve. Mas não ganhou. Sim. Mas eu vi nomes que eu nunca ouvi falar, ganhou. Ganhando. Então, certamente, fez por merecer. Né? Alguém fez por merecer. Sim. Eu, secretário, pessoalmente, eu sou dessa turma do nenhum tostão. Né? Eu nunca recebi nenhum tostão para fazer o que eu faço. Eu financio a minha vida em outra atividade, né? Sou publicitário de carreira e nunca tive. Mas no ano passado, essa questão me chamou a atenção porque eu fui convidado pela Escola de Gestão do Distrito Federal para conversar com os alunos e os professores sobre as ações, né, de mitigação da pandemia no ambiente cultural. E eu fui como representante, vamos dizer assim, do rock, né? Me chamaram nessa qualidade. Você é o cara do rock e tal. Porque, além de eu tocar nisso, eu já tive casas específicas para rock. Bom, enfim. E uma coisa muito interessante me chamou a atenção. Eu disse, olha, eu soube dessas linhas de fomento pelo WhatsApp. Eu soube dessas linhas de fomento pelo WhatsApp que algum colega mandou em algum grupo desses de músico. Então, para começo de conversa, entre os... e até disse eles, eu falei, olha, o Instagram, o Facebook, eles sabem que eu sou artista. Eles me mandam propaganda de microfone, de cabo, de caixa de som, de equipamentos. Então, eles sabem que eu estou envolvido na música. Como é que a Secretaria de Cultura não sabe que eu estou envolvido na música? Porque essa é uma ferramenta que você vai lá e paga por ela. E usa isso. Né? Você vai lá e paga. Se eu quiser procurar aqui, fazer um comercial aqui, me comunicar com todos os secretários de cultura do país, essas inteligências artificiais e algoritmos aí vão entregar a mensagem para você e para todos os seus pares aí espalhados pelo país, município, etc. Eu defino o parâmetro. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa. Eu sou um produtor cultural, eu sou também um artista, mas eu não fui buscar essa informação. O que me fez parecer, e chegamos a essa conclusão até na aula, de que, mas isso é em seu benefício.
Por que você não foi atrás de uma coisa que lhe beneficia? Eu falei, não, alto lá, uma política pública, ela não é para me beneficiar, ela é para beneficiar a sociedade. Eventualmente, eu posso ser partícipe ou não disso, mas, então, não é me beneficiar. A política pública ela poderia me remunerar se eu fizesse algo utilizando recurso público para o bem público. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O subterrâneo das informações. Como as informações circulam, para usar um termo comum aqui, a miúda, né? Vai ali, estou sabendo que vai ter um lançamento e tal. A segunda coisa que me chamou a atenção são os pré-requisitos, o projeto. Eu vou dizer aqui para você, em primeira mão, que você precisa de alguém para escrever o seu projeto. Se você é artista, você está fazendo o seu trabalho. Seu trabalho é fazer a arte, produzir evento ou escrever edital, né? Escrever proposta. Então, você precisa de alguém que sabe o caminho das pedras, como você citou recentemente, né? Que algumas pessoas elas já têm ali a manha, né? Do negócio. E aí você chega na casa do cantador, na Ceilândia, pergunta a um cantador daqueles lá sobre o FAC, você vai ter essa reação aí, mais ou menos, você falou que já teve. Não, isso é dessa, sei lá como é que eu vou fazer isso. As pessoas que estão envolvidas na produção artística diária, elas não sabem nem como se chega nisso. Nem como se chega, de onde vem, o que eu faço? O que é? O governo vai me dar um dinheiro aí? Né? É uma coisa mais ou menos assim. Então, a distância entre a estrutura burocrática, que eu sei que é necessária, e a realidade do artista, do produtor cultural, ela é muito grande. Essa distância é muito grande entre essa realidade do gabinete, que precisa de prestação de conta, precisa dessa coisa toda. O Tribunal de Contas está aí para ferrar aquele que faz, né? E não aquele que não faz. Mas não vive nenhum investimento nesse sentido de comunicar-se com o público-alvo, né, o produtor cultural, e nem de diminuir essa distância burocrática. Eu posso dizer para você aqui, com uma certa preocupação, com a minha de ser cancelado, né, porque eu não sou político, então corre esse risco, mas eu tive dessa turma me pedindo a metade. Porra, vamos escrever um projeto. Quanto é que você acha que vai custar isso aqui? Eu falei, sei lá, cara, uns 40 mil. Ele falou, não, vamos meter 80, metade é meu. E se você quiser fazer, é por aí, porque você não sabe como. Né? Então, a dificuldade foi criada. Né? E já tem alguém vendendo a facilidade. Agora, acima de tudo isso, e daí por que eu lhe perguntei sobre a plasticidade, né, da destinação de uso, é que, a meu ver, o que nos falta no Distrito Federal, muito além de uma produção cultural, porque o artista faz, quer queira, quer não, com dinheiro ou sem dinheiro. É uma urgência, é um elan que a pessoa tem e não adianta. Ele pode estar passando fome, bicho, com dificuldade de pagar o aluguel, mas ele vai trocar as cordas do violão dele. Não tem jeito. Agora, o que falta? É uma política voltada para a criação de público, criação de cenas culturais, o rolê, né? Não existe algum FAC rolê maneiro? Não com esse nome, mas tem FAC voltado para a formação do plateia. Sim. Eu não vejo eles acontecendo, né? Mas tem. Aqui. Né? Olha, Rafael, é o seguinte, eu vou dar algumas considerações acerca do que você está falando.
Vamos começar do começo. A divulgação, o que é que, no serviço público, você tem que obedecer a alguns princípios, por exemplo, inclusive da publicidade. Você tem que dar publicidade aos seus atos. Então, por exemplo, quando a gente lança um edital do FAC, ele é amplamente divulgado, certo? O Estado, nenhum Estado possui nem pode ter um instrumento que tem uma iniciativa privada de, por exemplo, eu tenho aqui todo mundo, eu tenho aqui o cadastro do Rafael, ele é guitarrista e tal, vamos mandar para ele alguma coisa para dar um toque nele. Não, eu não posso fazer isso. E eu posso cometer, inclusive, depois eu vou ser cobrado, que eu posso mandar para você e posso não mandar para o outro. Certo? Então, o princípio da publicidade é o princípio da publicidade legal, por exemplo. É a publicidade. Nós temos que divulgar e explicar. Isso. Essa é a minha vida nos últimos 30 anos, exatamente, secretário. Você tem que divulgar. Para governos. Exatamente. Então, e explicar. Mas eu estou dizendo para o senhor que você pode legalmente se utilizar dos instrumentos tecnológicos. Não posso. Não posso. Pode. Eu faço isso aqui de direcionamento, a gente faz isso no trabalho para a Caixa Econômica Federal. Aí você fez. A Caixa Econômica é um banco. Sabe? Se você fizer isso, eu vou cair. Aí você falou uma palavra, inclusive, aqui, que é um tabu. Direcionamento. Eu vou estar direcionando algumas coisas que podem ter interpretações mil. Sabe? Aí o que é que a gente. Por exemplo, nós fazemos. Aquilo que eu falei para você. Nós fazemos para cada edital de FAC, inclusive, a gente faz consulta pública. Sim. Com participação do público. Sim, sabe? Sim, eu conheço. A Secretaria tem um Conselho de Cultura que a sociedade civil participa, tudo é comunicado e discutido no âmbito do Conselho de Cultura. Nós fazemos aqui no Guará tem um muito ativo. Aí tem os conselhos tem um Conselho de Cultura, o grandão, o conselhão, e tem os conselhos regionais de cultura, em cada região administrativa. Sabe? Sim. Nós fazemos debates, lives, no caso da pandemia, né? Para inclusive explicando cada coisa dessa. Agora, você tocou num outro ponto aí, que aí é uma outra discussão, que eu, por exemplo, tenho uma preocupação muito grande em cursos, por exemplo, aqui de capacitação de agentes culturais. A gente tem, inclusive, linhas para isso, diversas, que é exatamente isso que você falou, que é uma questão séria. E aí, quando a gente entra em determinada situação, chega a ser até um pouco uma discussão até que, sinceramente, às vezes dá até um desânimo, né? Porque diz assim, o artista, o cara lá não tem condições, ele não sabe fazer um projeto. Sabe? Não sabe. Não sabe fazer um projeto. Mas aí onde a gente insiste, precisa aprender. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu pago para alguém fazer meu imposto de renda. Eu não sei fazer meu imposto. Sim. Eu nunca soube. Nem nunca quis aprender. Sim, ok. Nem nunca quis aprender. Dizem que hoje é mais simples, mas antes eu me perdia completamente. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, um contador que me acompanha a vida toda, eu mando tudo para ele, ele me manda a coisa, declarei teu imposto de renda, tem que pagar, é isso aqui, ou se eu tenho a restituir ou a pagar, tal, sabe? Mas acontece o seguinte, agora é uma discussão muito mais profunda, porque é o que eu digo aos agentes culturais, sabe? É preciso que se profissionalize. Sim, claro. Sabe? É aquele velho lema o seguinte, meu pai, eu sou de uma família de comerciante, ele dizia assim, olha, você se você não tem condições, não se estabeleça, ele dizia assim, não abra o comércio. Sabe? Porque ele vai te exigir algumas coisas. Claro. Receber dinheiro público é complicado. Muita gente ainda acha que o Estado tem a obrigação e não dá bola para o Estado. Todo dia aqui, Rafael, não vou dizer todo dia que eu estou exagerando, mas assim, com uma frequência muito grande, eu assino aqui despachos que vão para Tribunal de Contas, seja lá o que for, já eu imagino. Muito mais enrolada, envolvendo agentes que não tiveram suas contas aprovadas porque foram, sabe, ou erraram, ou
negligenciaram, sabe, e vira aquela coisa toda, né? Então, é preciso, isso eu tenho insistido demais. Ah, mas a gente é artista. Eu digo, olha, tudo bem, a gente entende, mas não vem com essa, não. Eu falo logo sério. Assim, eu digo, não vem com essa, não. Isso não é desculpa, não. A gente não aprende muita coisa aí da vida, a gente é obrigado a aprender. Tem que aprender a tratar com dinheiro. Principalmente com dinheiro, é dinheiro público, cara. Sabe? Sim. Não sabe usar? Eu não estou dizendo que seja que é um cofre aberto para que as pessoas vão lá e peguem. Não é isso. Não, e eu estou simplificando a coisa para chegar naquele ponto que você falou aí. Então, é o seguinte, a gente está aqui para ajudar, mas a gente não pode pegar na mão do agente público e fazer tudo por ele. Sabe? A gente está aqui para ajudar, para orientar, e nós fazemos isso, para simplificar, por exemplo, os procedimentos do FAC. Se você reparar com os procedimentos de 5 anos atrás, já mudaram bastante. Agora, a gente também não pode ir até determinado ponto, porque aí a gente esbarra em questões legais. Sim, sim. Não tem como. Eu compreendo perfeitamente a dificuldade do gestor público. Outro dia, eu vou dar um exemplo assim também prático. Outro dia me disseram, olha, teve uma turma aí que reclamou que não conseguiu fazer o SEAC porque achou complicado. Eu chamei aqui o pessoal que trata disso e passei um sabão. Gente, claro. eu fiz uma campanha nos grotões de Brasília aí, justamente para ajudar esse povo. Aí o processo é complicado, aí eu fui desmoralizado. Secretário, é complicado? Me mostraram aqui, olha aqui. Aí quando eu fui ver, olha aqui, isso é complicado? Você fornecer seu CPF é complicado? Não. Você sua identidade? Não. Fizeram uma simulação para mim, está aqui, já está cadastrado. Ou, aliás, a proposta já está apresentada. Onde é que está a complicação aqui? Eu fiquei de cara no chão. Porque é simples o processo. Porque é simples. Agora, tem muita gente que acha que dar o CPF é uma coisa complicada. Uma das coisas mais sérias que nós enfrentamos na Aldir Blanc era porque o número da conta do banco chegava errado. O cara fornecia não conseguia pagar. Não, o cara fornecia errado. Aí eu não conseguia pagar. Aí ele dizia, aí faltava dígito, às vezes. Não usa esse dígito. Não. Mas, rapaz, o banco não, sabe? O banco não precisa desse dígito, não. Ou então fornecia o número errado, fornecia, sabe? Aí, Rafael, é também história. É difícil. É difícil. A gente é uma via de mão dupla. Certo? E o Estado tem contra si, não o Estado. O gestor tem contra si o Estado. Sim. Que tem uma mão pesada. Eu sei. Compreendo isso. Que depois vai atrás de você. Você sabe muito bem, né? Sei muito bem. Você falou ali, ele pune quem faz e o que não. Não, só pune quem faz. Se você não fizer, ele pune também. Também, né? Uma das questões, por exemplo, que nós estávamos sendo questionados, estávamos sendo acionados pelo Ministério Público, era justamente porque nós, segundo o Ministério Público, segundo a leitura do Tribunal de Contas, nós não estávamos executando todo o valor do FAC. E não estava mesmo, não. E nós explicamos por quê e mudamos essa lógica também. Era muito comum o orçamento do FAC passar para o ano subsequente, sabe? E aí, quando chegava na virada do ano, o governo não lançava no orçamento, sabe? E obrigava o gestor a fazer aquilo que valeu o impeachment da Dilma, que era pedalar, né? Então, nós acabamos com isso, estamos executando dentro do ano o orçamento do FAC, para que ele chegue cheio e a gente cumpra ele cheio. E não tenha que passar para o exercício seguinte, sabe? Porque aí a gente entra em discussões dentro do próprio governo sobre a natureza do FAC, que o governo não entende. Quando eu digo o governo, a Fazenda, a economia, não entende o FAC como nós entendemos. Ele não entende como fundo. A gente tem que estar lembrando sempre que se trata de um fundo. Então, se sobrou 10 mil... Fica lá.
tem que ficar lá. Eles tungam os 10 mil. Como se fosse. Sobrou? Como se fosse. E aí o seguinte, às vezes ele lançava, por exemplo, o remanescente do FAC, o superávit, que eles chamam, superávit do FAC, que é, como você falou, 0,3%, aí quando fecha o ano fiscal, não, ainda tem para passar para vocês, como aconteceu no ano desse aí, 30 mil reais, 30 milhões de reais, é muito dinheiro. 30 milhões, muito dinheiro. Aí quando é no dia, aí diz, tudo bem, então manda logo esse dinheiro. Aí eles colocam dentro da secretaria o dinheiro no dia, vamos supor, aconteceu isso, 20 de dezembro, faltando 10 dias para o ano acabar. Como é que você vai lançar um edital? Menos 7 dias úteis. Menos 7 dias úteis, né? Impossível. Se eu conseguir fazer isso, pode me prender. Pode me Esse cara fez aí você está enrolado. Fez alguma treta. É impossível. Aí você está enrolado. Aí a gente olhava e dizia, não tem condição. E ouvia do outro lado a economia dizer, ora, a gente passou dinheiro para vocês não usaram? Eu entendo. Era complicado, né? Eu entendo. Secretário, viajando aqui no nosso bate-papo, possibilidades que passam na sua cabeça enquanto secretário de Cultura, gestor público, não só específico ao FAC, mas em pensar o investimento público em cultura e entretenimento como um investimento em negócios e não em remuneração. E não é a remuneração dos envolvidos, mas é a criação de uma indústria de entretenimento, uma indústria cultural. Porque, veja, aí eu vou falar alguns exemplos aqui da minha vida real, aqui da minha vivência cotidiana. O artista pegou uma verba do FAC, foi para a Europa excursionar, fez lá pagou uma assessoria de imprensa, foi super bacana. Chegou aqui em Brasília, eu os contratei para tocar na minha casa, né? De shows. Foi até o cachê mais caro que paguei nesse tempo. E não deu ninguém. Eles não eram reais. Eles não estavam de fato acontecendo. Eles tinham pagado uma excursão pelo exterior com o dinheiro do FAC, uma excelente assessoria de imprensa, que colocou eles nos meios de comunicação como se tivessem sido convidados a fazer um grande tour, né, internacional. E quando chegou aqui em casa, no mundo real, eles não existiam. Não existiam. Na verdade, eles não existiam nesse sentido. Não existiam no sentido de serem uma atração de entretenimento. E vi isso acontecer algumas outras vezes, né? Quer dizer, é um investimento de remuneração no artista, que deve ser remunerado, é óbvio, né? Porém, quer dizer, como é que a gente move isso para falar assim, não, quem tem que remunerar o artista, no meu ponto de vista, é o público que o consome, né? É o público que o consome. Como é que essas situações chegaram e como é que a gente pode pensar um futuro em que, eu vou chutar longe aqui, porque aqui em casa é um sucesso com as meninas, é o K-pop, né? Que é a música, o grande pacote cultural que os coreanos fazem. Então, o Estado investe algo em torno de 5 bilhões de dólares por ano no K-pop, que vai além da música, né? Eles produzem cinema, eles produzem séries e tal. Então, o governo federal coreano, aí, cada um com suas ferramentas, né? Investe mais ou menos 5 bilhões de reais nas produções e 1,5 bilhão, dólares, e 1,5 bilhão de dólares exportando esses produtos culturais, né? Exportando esses produtos culturais.
de forma que hoje os artistas que estão lá fazendo as coisas, eles têm suas remunerações, minha, né, no caso, minhas filhas aqui assistindo, coisa e tal, enfim, da maneira que é possível. Eu não sei como é que funciona dentro da Coreia. É claro que isso é uma extrapolação de algo que é um grande marco, né, na história da indústria cultural, que foi feito em 10 anos, né, ou menos, né? Como é que a gente pode usar o Estado, Distrito Federal ou, enfim, qualquer outro Estado para esse tipo de fomento? Fomento numa indústria. Rafael, eu conheço essa experiência coreana aí. Isso tem sido motivo de muita discussão aqui. Não é à toa que nós inserimos na Secretaria de Cultura também o título de Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Sim. Sabe? Só que é o seguinte, vou lhe dizer uma coisa. Esse trabalho não passa só pelo Estado. Não. Vou dar minha opinião pessoal, ele passa sobretudo pelos agentes culturais. Tem que mudar a cabeça das pessoas. Certo? Em que sentido? O grande problema, por exemplo, como fazer isso, para responder objetivamente a sua pergunta, é assim, como fazer, o que é que você tem em mente para tudo? Nós, na verdade, essa desconstrução, vamos dizer assim, do modus operandi do FAC já é visando isso. Já é visando isso. Você se referiu aí a uma experiência que deve se relacionar diretamente a um programa que a gente tem aqui, chamado de Conexão Cultura, que são recursos destinados a grupos que vão para o exterior, a gente financia para eles fazerem isso aí que você falou aí. Uhum. Certo? E nós temos examinado esses produtos, feito uma leitura desses produtos, do que vem, e aí fica a seguinte pergunta para nós aqui. Em que isso contribuiu para o Distrito Federal? O Estado pagou uma nota para esse cara, ficou esse tempo todo fora. Vou falar esse cara, mas pode ser um grupo. Ficou esse tempo fora, usou. Para isso? Para esse CDzinho aqui no final? Sabe? Isso mudou o quê aqui? O Rafael ficou sabendo disso? O Rodolfo está sabendo disso? Ninguém. Não contribuiu, não enriqueceu em nada. Aí a resposta é: estamos exatamente, por exemplo, Conexão Cultura já vai sair com essa trava que a gente está começando a colocar para evitar aquilo que eu vou dizer para você, onde está a culpa. Para evitar esse pensamento que um setor, não vou dizer que é todos não, porque eu estou vendo que você, por exemplo, pensa diferente, mas um segmento muito forte da cultura de Brasília pensa a cultura em caixinhas. É minha caixinha. E é uma caixinha fechada. Vamos parar com essa coisa de caixinha. Sim. Cada um só pensa na sua caixinha, sabe? E se sua caixinha for atendida, tá ok, acabou. Isso tem que acabar, Rafael. Para a gente mudar isso aí, nós temos que também, o segmento cultural tem que começar a pensar diferente. Mas como é que tem que ajudar também o Estado nisso. Claro, claro. Você está entendendo? São a gente poucas. São pouquíssimos que chegam com pensamento desse tipo aí, que apresentam um projeto com esse viés. Geralmente é uma coisinha ali, compartimentalizada, para atender o seu interesse dali imediato, para resolver o seu probleminha. Eu recebi lá no Zeppelin, que era aqui no Guará, muitos beneficiários do FAC que pegaram receberam a verba para gravar seus discos ou videoclipes ou etc e tal, e tinham lá uma contrapartida de tocar de graça numa cidade satélite. Né? Aí o cara, qual a mais perto que tem aqui? Aí o Guará. Pô, tem uma casa lá, o Zeppelin tá lá, vamos lá fazer. O cara ia lá e fazer um show e ir embora para casa. Você está entendendo? E o que é que acontece? Aí até o desperdício artístico disso, de potencial artístico, de muitos amigos meus, que são músicos excelentes, espetaculares, excepcionais, que vivem de dar aula,
vivem de fazer show de cover, mas querem criar a sua própria arte, sua própria música, então eles recorrem à verba pública, gravam seu disco, curtem na sua casa, não sei, dão para os amigos, não sei, e volta a tocar o cover né, nas casas tradicionais do plano piloto e tal, enfim, ou até nas da satélite também. Enquanto que eu me lembro quando eu era garoto, o cara ele metia a mão no bolso, juntava todos os tostõezinhos que ele tinha, gravava um disco e ele ia batendo de porta em porta, batendo, né, com o chapeuzinho na mão, só pelo amor de Deus, eu preciso pagar isso agora. Eu preciso vender um disco, eu preciso pagar a minha despesa, eu preciso correr atrás. E o cara queria tocar de todo jeito aquele som, né? Eu falei um pouco sobre isso no episódio anterior aqui a esse. Olha só, Rafael, não tem nada a ver com FAC, mas que é moldura essa nossa discussão aí. Por exemplo, nós temos aqui no Distrito Federal uma das maiores orquestras sinfônicas do Brasil em funcionamento. Sim. E não tem onde tocar. Ela tem tocado no Cine Brasília, atualmente está tocando no Museu da República. Está tocando. Toda terça-feira tem concerto gratuito. Ah, tá, não sabia. Toda terça. Saiu a temporada, está divulgada, é outra coisa que você pode ver que está super bem divulgada. Aliás, deu imprensa bastante esses dias aí por conta de um concerto que nós fizemos aí em homenagem a François Fourton. Mas uma coisa que, por exemplo, isso foi motivo de uma reunião. Eu estou falando isso porque foi uma reunião hoje. Olha. Algo que eu vou dizer para você. Já que a orquestra ela voltou às atividades presenciais agora, mais recentemente, né? Agora com público aberto mesmo. Sim, sim. Aí nós fizemos um concerto muito bonito lá no Cine Brasília. Aqui já fez, toda terça, como eu te falei, tem, né? Concerto. Eu tenho ido a alguns, inclusive, até tenho falado lá durante o concerto, falado com o público. Mas o seguinte, eu chamei o maestro aqui e disse a ele, olha, eu não quero essa temporada de 2022, vamos descentralizar. Eu tenho certeza, ele não me falou nada, mas eu tenho certeza que a resistência vai ser forte. Porque é o seguinte, eu disse, olha, eu quero que fique um mês. Nós temos um excelente equipamento cultural lá em Samambaia. Eu quero que a Orquestra Sinfônica fique um mês, toda terça, 4 terças-feiras, lá no equipamento de Samambaia, que é nosso. E é um teatro muito bom. Melhor do que, inclusive, está usando aqui. Eu quero que fique outro mês lá no nosso Centro Cultural de Planaltina, que tem um teatro muito bom também. Por que não? Sim. Pode tocar no Teatro de Arena aqui no Guará também, né? Não, é porque no Teatro de Arena eu acho que eles não podem. Mas tem a concha acústica que eu vou utilizar quando tiver passado o período de chuva, né? Sim, mas, sim. Enfim, vamos tirar um pouco a orquestra do plano piloto. Sim. Sabe? Vamos levar isso para a periferia. Quem disse que na periferia não se consome música clássica? Quem foi que disse? E se não consumir, vamos ensinar a consumir. Exatamente. Isso é que eu chamo de formação de público, né? Sabe, exatamente. Vamos ensinar a consumir. Eu sei de história de gente que mudou a vida de uma pessoa porque foi levado, isso eu vi aqui, parece coisa de ficção, dessas historinhas que a gente ouve na TV. A criança que nunca viu um violino e a primeira vez que viu ficou tão encantado e mudou a vida dele. Sim, eu acredito. E hoje é um violinista. Eu acredito. O que eu chamo de formação. Eu chamo de formação. Perdão. Só um minutinho. Eu espirrei. O que eu queria dizer é que o que eu chamo de formação de público ou de um rolê legal é isso. Porque algo que eu aprendi enquanto empreendedor aí do ramo cultural é que as pessoas elas não têm preconceito com o que está tocando. As pessoas têm preconceito com o ambiente, enfim,
com as coisas que elas não sabem. Ah, não, ali só toca rock, eu não vou lá porque só tem briga. Roqueiro é tudo briguinha. Vai lá, cara, vai lá. Vamos fazer funcionar, então? 1, 2, 3, 4. Eu posso dizer isso que eu administrei essa casa por 3 anos e nunca teve uma ocorrência. Nenhuma ocorrência. Mas você perguntar para a turma da MPB, não sei o que, eles acham que o roqueiro faz confusão. O que as pessoas querem é um lugar legal. Isso. Elas querem curtir, elas querem passar um dia agradável. Agora, essas coisas elas vêm só com repetição. Isso é um estudo. Que eu até iria deixar ele aberto aqui na minha tela, acabei esquecendo. Mas eu preciso ouvir uma música ou estar em um ambiente um determinado número de vezes para que isso passe a ser totalmente agradável para mim. Né? Nós, brasilienses aqui, já perdemos o rock, perdemos a capital do rock, né? O brasiliense não está mais acostumado e, portanto, não gosta mais de ouvir rock. E nós tínhamos essa marca, que eu acho que teria um valor inestimável, né? De mercado mesmo, como mercadoria, capital do rock. Nós abandonamos isso, perdemos, nós enquanto sociedade, né? Ao longo aí desses 40 anos. Nós tivemos uma outra oportunidade recente de ser a capital do choro, Hamilton de Holanda, aquele rapaz do Rio Grande do Sul vivia aqui, enfim. O Reco do Bandolim. O Reco do Bandolim, Dudu Maia. Pessoal, aí cada um vai para o seu canto, porque aqui a coisa não vira. Não vira um movimento, não vira uma coisa cultural. Uma coisa cultural, não, de entretenimento mesmo. Entretenimento. É um evento isolado. São eventos isolados. São, como você está dizendo aí, por exemplo, na Orquestra Sinfônica. Se você tocar toda terça aqui na minha vizinhança aqui, durante 1 mês, 2 meses, as pessoas que vão ouvir isso e gostarem disso vão começar a frequentar mais. E mais, e mais, e mais, e mais. No primeiro dia, provavelmente, não vai ninguém. Ou alguns curiosos. Mas depois pega. Depois vai pegando. Aí alguém vai falar assim, porra, você ouviu aquele negócio muito louco aquilo lá, cara. Porra, meu filho foi, ouviu o violino, foi encantado. E aí começa, mas como é que é isso? Não, vamos lá ver. Vamos lá. E vai, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, até que o cara, porra, isso aqui é legal mesmo, cara, é bacana. E aí é um ambiente legal, seguro, vem o profissionalismo que você falou, né? Que é indispensável mesmo, chegar e ter um bom ambiente, limpo, seguro, confortável. Né? Tudo isso faz parte desse movimento, né? Repetição. As rádios públicas podem cair mais em cima disso, canais públicos, enfim. Aí tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer. Mas o que eu sonho é que um dia a gente nunca mais precise de FAC. Ou de Lei Rouanet, né? Ou de Lei Rouanet, ou de Lei Paulo Gustavo, ou de qualquer fundo de incentivo, né? Como existia uma vida cultural antes deles existirem, né? Concordo com você. Eu acho, Rafael, o seguinte, que como Estado, e trabalho para isso, acho que o papel do Estado, eu tenho dito o tempo todo aqui, não é para passar a mão na cabeça, nem fazer assistencialismo. Mas o Estado tem uma responsabilidade muito grande em oferecer as condições. Isso. Por exemplo, quando você fala por exemplo, se você tem uma banda, você quer que sua banda seja ouvida, sabe? Sim. O movimento do rock, eu não acompanhei como roqueiro, que eu nunca fui roqueiro, mas eu acompanhei o nascimento, eu conheci pessoalmente o Renato Russo, conheci muita gente do rock aqui, sabe, como jornalista, né? Eu vi esse movimento nascer aqui em Brasília. Eu cheguei aqui também nos anos 70. Sabe? Então, eu vi nascer, eu fui morador, eu morava no CO da UNB, então eu vi muito movimento cultural nascer aqui em Brasília e morrer, sabe? Mas vamos por parte, por exemplo. A turma naquela época estava cagando para o Estado.
Sim, Cadê o Estado? Na verdade, estava. Olha, eu comparo, na minha cidade, quando eu era adolescente, a gente teve nossa febre de criatividade, que eu digo assim, caramba, impressionante, como é que a gente fazia isso no interiorzão de Pernambuco, sabe? Uhum. Aquilo foi assim, aquela conjugação planetária que você não sabe explicar, né? Naquele momento estava tu, fulano, Beltrano, tal, e todo mundo doidão para produzir, né? Então, o Estado aí só atrapalha. E o Estado, quando ele entra, realmente ele atrapalha. Agora é o seguinte, mas ele tem uma responsabilidade grande. De uma certa forma, eles foram beneficiados por isso também. O Estado, quando diz oferecer as condições, eu digo o seguinte, por exemplo, eu hoje tenho uma preocupação muito grande em reabrir os espaços públicos. Sabe? Reabrir todos os espaços públicos que estavam desativados, estavam depauperados, reabrir todos eles. Estamos nessa política, eu diria que só não está 100% porque o Teatro Nacional é uma pedra no sapato mesmo, sabe? Mas mais complicado. Eu explico por quê. Mas, por exemplo, até o Cine Itapuã, nós estamos tirando ele dos escombros. Aí, nesse ponto, eu vou chegar para você, por exemplo. Rafael, veja bem. Cine Itapuã. Eu, quando cheguei aqui em Brasília, já fui algumas vezes ver coisas lá no Gama. Gama era uma produção cultural legal, bicho. Eu ia. Sim. Você sabe disso. Quando eu fui lá como secretário ver o Cine Itapuã, eu fui com um apelo, na verdade, da administradora, que ela disse assim, secretário, ele estava sobre a tutela da administração. Ela disse, eu não tenho condições de mexer com isso. Não. Aí eu fui lá ver. Sinceramente, é de você sentar, como eu sentei, eu não vou dizer que chorei, não, nem vou dizer que chorei, nem que não chorei, mas eu fiquei muito triste. Eu Deu vontade. Com a mão na cabeça, assim, parecia que era um daqueles prédios da Ucrânia, sabe? Que tinha caído um míssil russo ali, sabe? Rapaz. Aí vem a seguinte pergunta, Rafael, me desculpa, eu peço desculpa a quem não está assistindo, mas vem a pergunta. Porque comigo estava naquele momento todo o movimento cultural do Gama, eles foram, e assim, raivosos, com toda a razão. Secretário, olha, secretário. Aí, quando eu comecei a falar que a gente ia fazer um estudo, nós queremos participar, mas eu tive vontade, como um pai faz com o filho, que eu já tenho idade de ser pai de muita gente aí, eu tenho 64 anos de idade, eu tive vontade de dizer, onde vocês estavam que deixou chegar a esse ponto? Porque é muito fácil só dizer assim, o Estado não está fazendo... Onde é que vocês... Eu digo, eu já vi esse teatro funcionando, esse cine-teatro aqui, funcionando de beleza. Foi que houve, meu amigo. Não culpa só o gestor, não. Onde é que vocês estavam que deixou chegar a esse ponto? Como um pai grita com o filho. Compreendo você. Você está entendendo? Você está me ajudando bastante aqui a perder Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando eu fazia... Aí fazer uma comparação besta pra caramba, cara. Me perdoa. Quando eu tive uma experiência cultural na minha vida, na minha adolescência, que eu era de um grupo teatral lá em Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Certo? Sertão de Pernambuco. Nós fizemos um grupo lá que até hoje... Aí onde está a importância disso aí. Por exemplo, Serra Talhada, ela é uma cidade hoje. Se você entrar no Google, aí, essas coisas todas, ela tem uma presença... Você sabe que Pernambuco é um estado culturalmente muito forte, né? Ela tem uma presença na política cultural de Pernambuco, nessa área de teatro, com toda modéstia. Não é só a minha... Eu fui um dos sementeiros daquilo ali. Porque quando eu tinha, lá na minha fase de adolescência, eu tive a minha febre de criação, eu produzia, eu escrevi 3 peças de teatro que eram revolucionárias, a gente já questionando tudo, sabe? E aí o seguinte, a cidade não tem teatro, ela tinha um auditório na Escola Normal Nossa Senhora da Conceição, uma escola de freira, sem estrutura para nada. Nós... pedindo dinheiro de pai, de minha mãe, do tio, papá, a gente comprava coisa.
Nós adaptamos para fazer o teatro. Não me ocorreu, até porque não ocorreria aqueles garotos daquela época, nós nunca fomos à prefeitura de Serra Talhada pedir dinheiro. Sim, isso não era uma coisa Nós queríamos usual, era criar, e criar com liberdade. Sim. Significava o seguinte, eu pegava o martelo, eu tinha um amigo lá chamado Sebastião, que a gente chamava de Caetano, era o apelido dele, o cara era o cão dos infernos em reformar. Traz aquela... nós não tínhamos refletores, mas nós fazíamos artesanalmente, coloca ali para a gente ter uma luz acolá, e ele saía feito um louco, sabia na hora um acidente cair. Era uma coisa totalmente artesanal. Não estou dizendo, mas hoje não precisa isso, hoje tem recurso. Não, eu estou dizendo o seguinte, a força de vontade. Sim. Sabe? A vontade de fazer, de realizar. Você disse há pouco uma coisa que é muito verdadeira. O artista, ele não precisa... Para ele, olha, eu vi, e aí isso mexe comigo. Eu vi, nessa crise aí da pandemia, eu vi. Parei de compor, parei de fazer isso, porque eu não estou recebendo nada. Aí, meu amigo, aí eu disse, espera aí. Na verdade, eu ouvi claro. demais. Você deve ter ouvido. Claro, ouvi. Na verdade, até antes da pandemia, né? Como eu lhe relatei aqui os casos... Aí eu digo, então, qual é o conceito e o que é que você pensa de arte? Se autodefina como artista. Sim. O artista tem que fazer. E eu estou dizendo isso não é de uma maneira vazia, não. Eu pessoalmente, eu tenho uma produção artística da qual eu me orgulho. Agora deixa eu só completar meu raciocínio aqui, que eu começo a divagar muito. Perdão. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu trabalho aqui muito, e a gente tem discutido muito sobre essa questão de nós darmos as condições e as ferramentas, que seria assim, olha, o empurrão, por exemplo, colocar em pé os equipamentos culturais. Eu coloquei em pé um equipamento que não é da sua área, mas você já ouviu falar muito, do Polo de Cinema. O Polo de Cinema, sim, todo mundo pergunta pelo Polo de Cinema. A TV Globo todo dia me batia dizendo que o Polo de Cinema usava como cartão postal para fazer a oposição ao governo. Não tinha nada a ver com isso, olha, abandonado. Nós reformamos o Polo de Cinema, não apareceu um projeto até hoje. Eu já disse, está aí, à disposição de vocês, não vai ninguém, porque é longe. É longe. E, na verdade, eu vou falar para você, é a minha área profissional enquanto publicitário. Mas o seguinte, olha, se você tiver alguma coisa para lá, aí é o seguinte, recentemente eu consegui um termo de fomento, aliás, não fui eu que consegui, um proponente conseguiu, e vai executar lá, que envolve, é uma coisa mais voltada para a educação, inclusive, mas é educação artística e tal, e vai executar lá. Eu achei que foi bom, porque dá, sabe? O meu sonho é trazer de volta logo, quanto antes, a Sala Plínio Marcos, aqui, e a Sala Cássia Eller, que é para eu dizer, eu tenho o prazer de dizer assim, olha, tá aqui. É de vocês. Agora, aí eu uso um slogan que eu usei, que não é um slogan e não é meu, na verdade eu copiei, mas eu disse sem querer um dia, quando nós lançamos o FAC para o audiovisual, Brasília está financiando 22 longa-metragens neste momento. Rafael, isso não é pouco. Não é pouco. Certo? Aí eu disse assim, aí eu concluí dizendo, tá aí, nós demos as condições. O setor estava na penúria, o FSA fechado, a Secretaria de Turismo, de Cultura, o Ministério acabou com a cultura, não tem financiamento para o cinema. Nós lançamos mais financiamento do que o Rio de Janeiro. Saiu até em jornal isso. Excelente. O Rio de Janeiro estava comemorando que tinha financiado. Comemorando. Parece que 8 longa-metragens, eu dando risada aqui, nós todos aqui dando risada. Quantos? Sim, 8? Sim. Aí o seguinte, aí eu disse,
E é com isso que eu vou encerrar aqui esse pedaço. Aí eu disse, agora, minha gente, as condições estão aí. Está na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Agora eu quero ver os filmes. Quero ver os filmes, quero ver as produções. Por exemplo, nós estamos financiando aí um monte de grandes eventos aí, dentro da linha do FAC, você deve saber disso, voltado para grandes eventos. Um monte de gente ganhou aí. A execução vai ser agora, dentro desse exercício, né? Mas já receberam o dinheiro. Então, ou, se não recebeu, estão recebendo. Sim. Aí eu estou aqui, estou doido para ver. Sim. Sabe? Vamos ver. Agora, exatamente. Agora, quando o Estado dá condições, você pode facilitar para surgir outros Renatos Russos, outras Cássia Eller, né? Mais difícil vai ser surgir sem nenhum, tocando na rodoviária, né? Sim. Então, se você tem constância. Se você tem constância, se você tem os espaços liberados, e digo mais, quando eu digo liberados, é assim, eles têm que ser, aí nesse sentido aí, eu sou da velha política do socialismo mesmo, tem que ser ou seja, tem que ter acesso democrático. Democrático. Você está entendendo? Democrático. Sim. Ele não pode ser caixinha de ninguém. Aquilo que eu te falei. Sim. Sabe? E eu acho que você tem toda a razão. Ele não pode ser caixinha de ninguém, ele tem que ser democrático. Aí você tem que abrir o leque. Essa é uma das queixas que eu vim ali trazer, mas logo no começo você já quebrou minhas pernas aqui. Você já quebrou minhas pernas com isso. Tudo bem, está ótimo, né? Na verdade é ótimo, né? É ótimo. Agora, rapaz, só fazendo um reparo. Tudo isso que eu estou falando também, mas não são coisas que se operam da noite para o dia. E, na verdade, não. Eu tenho hoje eu tenho um inimigo muito sério. Dentro daquilo. Eu não estou dizendo que eu sou. Nossa, o Bartô veio aqui e se colocou como a tampa de cruz da cultura. Não. Eu só acho o seguinte, que eu acho que está sendo reconhecido, graças a Deus, que nós estamos fazendo um trabalho realmente voltado para a cultura, porque aí não é só se tratar de boa intenção, não, nós estamos procurando fazer isso de fato. E meu grande inimigo hoje aqui é o tempo. Sim. Sabe? É o tempo. E outra grande uma grande preocupação que me acompanha, eu tenho dito isso aqui quase que diariamente, é o seguinte: nós temos que colocar, e tudo que nós estamos fazendo, nós estamos transformando em ações, ou seja, nós estamos colocando, ou se transforma em portaria, ou se transforma em decreto governamental, por exemplo, até mesmo, nós estamos lançando um prêmio vai ser lançado agora em abril, mas hoje saiu até uma nota no jornal, nós estamos lançando o primeiro prêmio Candango de literatura de língua portuguesa. Até uma coisa assim que não circunscreva só a Brasília, nem ao Brasil, e que vá para fora, sabe? Vai para os países de língua portuguesa, para ter uma dimensão, na verdade, para agregar prestígio à Brasília. Sabe? Prestígio, sim. Prestígio cultural. Aí o seguinte, um prêmio robusto. Qual foi a minha primeira preocupação? Enviamos para a Casa Civil uma minuta de decreto, e o governador vai assinar, para que aquilo fique, independente de eu sair, o governador sair. Sim. O próximo isso é indispensável. O próximo gestor será obrigado a fazer. Como é o Festival de Cinema, por exemplo. Né? Como é o Festival de Cinema. Sim, você está entendendo? Você é obrigado a fazer. Sim. Então, essa preocupação eu tenho de dar continuidade. Eu digo, olha, tem certas coisas, por exemplo, essas mudanças que eu te falei, que ainda não sejam ainda a totalidade das mudanças que nós queremos, mas que são um pontapé inicial importante que nós temos feito com relação à política de execução, de aplicação do FAC, sabe, elas precisam ter continuidade, porque senão aí tem retrocesso, aí, meu irmão, aí você daqui a um tempo vai dizer, poxa, não adiantou nada, isso continua sendo uma coisa inacessível, continua sendo uma coisa, sabe, de alguns para alguns. Eu gosto de chamar de subterrâneo. É do subterrâneo, sabe? Pode ser, o termo é esse mesmo, não tem outro, não é do subterrâneo. Nós, na verdade, estamos buscando tirar do subterrâneo, trazer para fora.
E não é um trabalho de um dia. Tem falhas, Rafael? Sim. Tem. Eu as reconheço as falhas. Estamos, a cada passo que a gente dá, a gente procura aprimorar, porque é uma questão muito complexa, sabe? E o Estado não ajuda. Quando eu digo o Estado, não é o governador Ibanez, não, ele ajuda bastante. Toda a máquina. O Estado, de uma forma geral. E tanto faz aqui como na prefeitura da minha cidade, lá no interior. É a mesma coisa. O Estado ele é paquidérmico, ele ele engessa a sua iniciativa. Sim. A última questão, que para mim é crucial, e aí foge da sua alçada, eu sei, mas eu queria saber o que você pensa sobre a lei do silêncio. Lei de silêncio. Olha, uma das coisas que... Hoje tem uma reportagem, a menina não pegou tudo que eu falei para ela, mas tem uma reportagem hoje sobre Lúcio Costa, no Correio, não tem nada a ver com lei de silêncio, mas eu não citei, mas estava embutido na declaração que eu dei, ela não captou. É aquela coisa, eu falei muito, você está vendo que eu falo muito, Sim. e ela não pegou tudo o que eu quis dizer, né? Mas ela falava em que, por exemplo, o traçado de Brasília influencia a cultura de Brasília. E dentre as coisas que eu falei, o traçar as linhas retas, tal, dentre as coisas que eu falei, que até no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, nós incorporamos a planta de Brasília na cabeça, né? E hoje nós temos expressões próprias de Brasília, tesourinha, né? Pega a tesourinha, faz o balão, não sei o que. Uhum. Além disso, eu falei da questão do rock. Eu falei que o rock nos anos 70, e aí eu disse isso por viver isso, né? Eu digo, olha, era numa época em que fazer barulho em Brasília não incomodava. Não incomodava. Certo? Então, eu acho que eu disse tudo. Na verdade, é o seguinte, o que é que acontece? Veja bem, eu acho que Brasília, fotograficamente, plasticamente, ela é linda, é uma obra de arte, mas ela tem alguns problemas de convivência. E esses problemas começam a se agravar na medida em que Brasília envelhece e a população envelhece. Certo? Eu vou dizer para você, eu morei há pouco tempo na Asa Norte, eu estava num apartamento que eu tenho lá, e aí eu me mudei recentemente, e um dos poucos atritos que eu tive com vizinhança, poucos mesmo, porque eu sou uma pessoa bastante sociável, amigável, foi porque eu vi uma pessoa lá cortando, acredite se quiser, sabe? Tinha pedido para cortar um galho lá e estava reclamando de umas pessoas que estavam alimentando os periquitos, porque disse assim, ninguém aguenta essa barulheira desses periquitos aqui. Eu acredito. Eu fui para cima com tudo, porque é o seguinte, em primeiro lugar, porque eu adoro passarinho, animal, sabe? Animal de uma forma geral, e eu sou apaixonado por passarinho. Eu acredito. Outro dia, um amigo meu, que eu tenho muito em conta, e não é nada pessoal, mas um amigo meu ele disse assim, vai começar a temporada, os barulhos dos sabiás. Eu fico à vontade, porque eu liguei para ele, eu disse, mas fulano, você se incomoda com... Bartô, enche o saco o sabiá. Quando começa, é sabiá demais nessa cidade. Então é o seguinte, veja bem, a lei de silêncio, na verdade, se pensou em muita coisa em Brasília, mas não se pensou em solução. Não. Então, você colocar... eu digo muito isso, eu digo, olha, quando se pensou nos comércios locais, é por isso que eu digo o seguinte, eu digo uma frase que é sacrilégio, sabe? Eu digo assim, Brasília foi uma cidade, todo mundo fala, Brasília é uma cidade planejada. Eu disse, não, está faltando é um adjetivo, está faltando um mal. Aí, Brasília é uma cidade mal planejada. Ela é linda, como eu repito, ela é fotogênica, sabe? Qualquer ângulo que você fizer a Brasília, sai bonito na foto. Sim. Mas, por exemplo, como é que você faz um comércio local achando que Brasília vai ser só o pessoalzinho da quadra que vai frequentar ali a pé e que Brasília não vai ter esse tanto de carro? Sim.
Aí disseram, não, Brasília foi programada para ter só, no ano 2000 era para ter 500 mil habitantes. De quem foi o louco? Ah, foi o Lúcio Costa, então eu digo para ele. Foi o Niemeyer, eu digo para ele. Como você vai imaginar que uma capital do país, na América Latina... não vai ter crescimento vegetativo. Então, que seja. E de migração também. E pobre. E o poder atrai. Né? Então, é o seguinte, claro. Então, é o seguinte, a questão da lei do silêncio, se de um lado... Eu, por exemplo, eu me incomodo. Uma vez eu reclamei de uma barulheira, mas era uma barulheira de verdade. Não é? Aí ali não é questão de lei de silêncio, é uma coisa que se mistura com violência, né? Uma coisa maluca, sabe? Mas como é que você não prevê, sabe, que vai ter atividade cultural ali em torno, sabe, que as pessoas vão poder, se vai ter restaurante ali, as pessoas vão falar alto. Bom, vai tocar um violão. Vai tocar um violão. Então, essa é uma questão. Ou vai ter uma garotada que vai montar uma banda. Essa é uma questão. E a outra é um lado da questão. O outro lado da questão é o seguinte, é que é um pouco duvidoso esses critérios que estão sendo utilizados na lei de silêncio. Certo? Eu já vi cientificamente, sabe, eu tive, vou dizer até onde, na ARUC, colocou o instrumento lá. E não dá. Não dá. Não dá para você... Ou seja, fez um barulho lá, aí disse assim, secretário, está vendo? A partir isso que o senhor está ouvindo aqui já é ilegal. Exatamente. Então, é o seguinte, e aí aparece sempre, e você sabe que o homem vive em sociedade, mas ele é uma luta constante contra o ser humano. Todo mundo diz assim, o ser humano precisa viver em sociedade, mas se o ser humano precisasse viver em sociedade, aliás, fosse adaptado para viver em sociedade, eu digo muito isso, não existiam sinais de trânsito. Sim. Porque o sinal de trânsito é para dizer pare, senão você vai bater. Sim. É preciso que o Estado diga pare, que uma autoridade diga pare. Então é o seguinte, vai ter sempre alguém reclamando. Vai. Agora, para concluir o seguinte, na minha opinião, e eu já me propus a isso, é porque esse assunto é assim, é como onde ele vem e volta. Mas eu estou à disposição. Já me coloquei à disposição, eu acho que a lei de silêncio no Distrito Federal ela tem que ser rediscutida, redimensionada. Eu não sou contra, eu respeito o direito ao silêncio, mas ela precisa ser redimensionada porque a cidade não tem a mesma característica. Ela mudou. E as pessoas são mais intolerantes mesmo. E é curioso. Algumas quadras envelheceram mesmo. Sim, é a nossa turma, né? Eu sou um pouco mais novo que você, mas eu também cresci aqui nos anos 80. Os primeiros shows de música que eu vi foram no meio da rua. E as pessoas que cresceram comigo hoje não podem escutar nada de ninguém. Da rua. Então, tem alguma coisa muito errada aí. Mas tem um outro lado, um outro curioso, que, obviamente, que a legislação ela é totalmente restritiva, impossível. O saxofone é proibido no Distrito Federal. Exato, porque é impossível você tocar saxofone sem exceder o limite de decibéis que a lei permite. Não sei se você entende do saxofone, se você tem que pôr força para a palheta vibrar. Então, e o som não sai só pela boca do saxofone, sai por ele inteiro. É proibido tocar saxofone no Distrito Federal. Por quê? Primeiro que o limite é absurdo e a medição é feita na emissão do som. Aí pronto. Acabou. Se alguém mas tem um outro lado. Quando eu abri o Zeppelin, eu percebi, eu não vou ter dinheiro para fazer um isolamento acústico para que respeite a lei de silêncio. Eu não tenho como fazer. Ia quadruplicar o orçamento, sem brincadeira, ia quadruplicar o orçamento da construção da casa.
o isolamento para tudo isso acontecesse, além do custo com ar-condicionado, que ia fazer e inviabilizar a existência da coisa. Então, o que eu fiz? Eu chamei aqui artistas, conheci e falei, olha, estou abrindo uma casa assim, assim, assado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer shows de 8 às 11. 11 horas a gente encerra tudo. Você foi? Ninguém foi. Ninguém foi. Ninguém foi. Nem os músicos foram. Nem os músicos foram. Eu falei, bom, então vamos arriscar a sorte, né? Já que eu já gastei todo o meu dinheiro aqui nesse negócio, agora eu vou arriscar a sorte. Vamos ver o que vai dar. Pois essa é a minha posição. Eu já mergulhei no assunto, acho que precisa. Agora, a bola está com a Câmara Legislativa. Mas isso você está autorizado a dizer, sabe? Eu, enquanto secretário de Cultura, eu seria o primeiro a me sentar num debate público para discutir essa questão. Para mim, encarar de frente, de boa. Para mim, essa é a mãe de todas as nossas pretensões enquanto indústria musical. Sim. É a lei de silêncio. Sim. E como um mecanismo de vida, de negócios, de crescimento, ela matou. O pessoal fala muito do impacto que a pandemia teve sobre pessoas que fazem shows, que sobre violãozinho. Não, a lei de silêncio teve um impacto muito maior. Muito maior. E não tiveram nem sequer o cuidado de medir. Aliás, é uma coisa que falta. Nós não temos, está aí outra coisa, Rafael, para você colocar no seu radar, sabe? Nós estamos fazendo pela primeira vez, não estão prontos, porque isso é um trabalho de médio e longo prazo. Sim. Mas a gente se fala muito em Brasília Cultural, mas nunca medimos a potência dessa Brasília Cultural. O que é que ela representa em números? Sim. Como eu falei antes, o quanto vale, ou valia, o nome Capital do Rock? Exatamente. Não, e quanto vale o que é que a indústria cultural de Brasília representa para a economia de Brasília? Nós não sabemos. Não sabe, mas em breve eu quero muito que você, para você, por exemplo, que é um estudioso, um professor, tal, isso vai ser importantíssimo. Nós vamos colocar esse instrumento vou revelar aqui para vocês. Nós abrimos um PRODOC, que é feito junto com a Unesco, sabe? Contratamos consultores, ele está quase pronto. Deixa eu ver se está aqui um esboço. Eu já recebi o primeiro, até ele disse assim, eu vou levar para casa, que eu vou começar a ler, porque isso me interessa muito. Isso me interessa, inclusive, na hora que eu vou discutir política pública com o governo, que às vezes nós somos muitas vezes confundidos como assim, a secretaria que faz festinha, aquilo que eu falei, não, que festinha, meu amigo. Fazer negócio. A gente fazer negócio, fazer valer, né? E aí respondo tudo aquilo que você falou. Eu quero que chegue a esse ponto, tudo aquilo que você perguntou, eu quero que chegue a esse ponto. Aí, quando eu faço essa minha queixa, não é queixa, na verdade é um chamamento ao debate. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, nós tocamos em pontos cruciais, Rafael. Eu louvo a sua iniciativa, sabe? Era uma conversa que era muito bom de ter, mas nós perdemos até esse hábito de ter num fórum maior, sabe? Que não seja só, porque quando a gente reúne é só para cobrar aquilo que eu te falei. Cadê o recurso? Como, por exemplo, a primeira coisa cadê o dinheiro do FAC? Cadê o seu... Gente, antes de discutir cadê o dinheiro do FAC, vamos discutir o seguinte, o que é que nós queremos? Isso, exato. O que nós queremos? É isso que, na verdade, essa é a minha preocupação. E aqui você quebrou minhas pernas nisso também. Onde é que está o nosso K-pop? Porque, como eu lhe digo, nós perdemos a oportunidade de ser a capital do rock, de transformar isso num negócio, uma Nova Orleans do rock. E as pessoas vêm do mundo visitar, por que não? E aí eu toco na ferida. Posso até tocar em você. Fazer o seguinte, até onde vai a responsabilidade do Estado nisso e onde vai até a sua responsabilidade. Exato. Quando eu digo nós, eu estou falando nós todos. Sociedade, né, do Distrito Federal. Tem que eu me incluo.
Não, eu não estou dizendo nós, vocês, não. Estou dizendo nós todos. É isso mesmo. Nós perdemos uma outra oportunidade mais recentemente aí com choro, né, em que a comunidade internacional estava de olho no que estava sendo feito aqui. Sim. Estava de olho. Né, vindo os virtuosos, enfim, tomou de assalto aí o mundo e nós perdemos essa. Qual vai ser a nossa próxima? Porque eu quero viver de arte. Eu quero viver de arte. Eu não quero viver de remuneração estatal. Se eu quisesse viver de remuneração estatal, eu faria um concurso público. É isso aí. Né? Ou iria, sei lá, tentar me assessorar, me profissionalizar aí Isso. Exatamente. Na gestão pública. Não é o meu caso. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero viver de arte. E eu acho que isso que tem faltado ao longo desses 30 anos aí de leis de incentivos fiscais, né? Lei Rouanet, FAC. Nós temos a LIC também. A LIC. Elas são todas muito assim, né? Durante a pandemia eu fui procurar algumas empresas aqui para ver se elas me patrocinavam meu trabalho artístico. E todas elas disseram: se você está na Lei Rouanet, qual é a LIC que você está? Porque eu mesmo não vou botar nem um centavo nisso aí, não. Meu, eu não ponho. É isso aí. Então você fica, eu não tenho, cara, não tenho. Isso aqui eu fiz tudo na raça, aqui em casa mesmo, eu que fiz isso aqui. Então não vou botar nada aí, não. Eu consigo espaço para você, eu tenho enfim, tenho meus produtos, tenho as pessoas que me acompanham. O cara disse: não, isso aí eu não quero. Você paga a TV Globo, cara, dá 20 vezes mais caro do que 200 mil vezes mais caro do que isso que eu estou te pedindo. Cara, mas para a cultura tem uma LIC aí onde eu posso pegar dinheiro de volta. Exatamente. E então o mecenato acabou, morreu por isso. Brasília é muito ruim nisso. O mecenato morreu, porque você cria um dispositivo em que o cara ele pode ser mecenas com o seu dinheiro, né? Então, é bom, né? O dinheiro dos prefiro, outros, né? Exatamente. O dinheiro dos outros eu prefiro, né? Então são algumas contradições que a gente está vendo aí. Eu não quero mais tomar seu tempo, imagino que seja muito ocupado aqui para isso. Tô surpreso. Eu não lhe conhecia pessoalmente, não acompanho o trabalho político, né? Já sabia que essa gestão, e os meus colegas vão me detestar quando me falando isso, mas eu já sabia que essa gestão ela estava sendo bastante contundente e eficiente na cultura. Já sabia, já percebia isso, já conseguia ver isso. Aqui no Guará a gente está sofrendo muito aqui com o abandono do complexo do CAV e todas as... enfim, tem questões bem maiores aí envolvidas que não cabe a gente aqui discutir. Eu não vou botar você nessa saia justa. Né? O Rodolfo pediu para pegar leve, falou: pega leve com o Bartô, porque ele é meu amigo. Eu não quero arrumar confusão com ninguém, não. Eu quero só discutir as coisas que eu penso e saber o que ele pensa, né? Tá certo. E realmente eu estou surpreso. Estou surpreso Obrigado, de ver que a gente está muito alinhado. Eu e você pensamos muito parecidos. E a casa aqui está aberta, Rafael. Qualquer coisa, você sabe Tá como me bom. achar, tá? Tá legal. E aberta a sugestões, a conversa, sabe? Nós temos ainda um bom caminho a percorrer, muita coisa para acontecer. Eu espero que essa pandemia esteja realmente se afastando, mas ao mesmo tempo eu leio notícias preocupantes, eu fico sempre um olho no... Isso. Mas enfim, eu quero crer que podemos fazer ainda muita coisa aí. E estou aí, sabe, lutando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Sim. É isso aí. Então tá bom, Bartolomeu Rodrigues. E quero te agradecer também, agradecer a quem nos assistiu aí.
Sabe? Tá, joia. Não leve ao pé da letra muita coisa que eu falo espontaneamente, é porque eu estou me sentindo aqui num Sim, bate-papo, sabe? mas E a gente, às vezes, não tem intenção de ofender ninguém. Só estou procurando. mas a ideia aqui é ser livre mesmo. O nome do nosso programa aqui, do nosso quadro, é Macacada, e é para isso mesmo. O que a gente quer é isso, macaquear aqui até sair alguma coisa. Eu aprendi com você agora aqui coisas que eu acho que são interessantes. Acredito que você deve ter ouvido alguma coisa aí também que pode vir a te inspirar no seu trabalho, Sim, né, na gestão. certeza. Vamos ver se a coisa anda, né? Como reiterando aqui, eu não sou jornalista, não é uma entrevista. É bom assim. Né? Não tem pegadinha. Não só faltou uma cervejinha aqui do só lado. Só faltou uma cervejinha. Qualquer dia a gente pode marcar. Né? Tá bom? Então, muito obrigado, Bartolomeu. O prazer foi meu. Até logo. Então, ficamos aí com... Até. Até a próxima.